Vem, Chloe. Travou. No meio do caminho. Lá vem Lelê, lá vem Lelê. Deixa eu ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certinho. Então vamos lá. O negócio hoje vai ser bom, viu? Aqui, ó. Uma moeda de R$ 1 para você. Para você. Olha, coisa boa. Uma moeda, calma. Uma moeda de R$ 1 para você. Outra para você. Outro para você. Esse aqui saiu de um filme ninja, viu? Oxente, as crianças estão se multiplicando. Espera aí. Vai ficar faltando, mas eu resolvo, tá certo? Calma. Me ajuda aí, preciso de R$ 2, né? Vou fazer uma pergunta agora. Presta atenção, que a pergunta é difícil, hein? A maioria está com R$ 1 na mão, né? Vou fazer uma proposta. Se vocês me devolverem esse R$ 1, na próxima vez que eu pregar aqui de manhã, e vocês estiverem aqui no culto, eu dou R$ 10. E aí? Prefere ficar com R$ 1 agora? Ou vai me devolver e ganhar R$ 10 quando eu pregar aqui de novo, se você tiver? Se eu pregar de novo e vocês não tiverem, perdeu. E aí? Vai me dar R$ 1? Vá, Pérola me deu. Quem é que vai dar? Olhe, viu? Se eu pregar aqui, Lele, muito bem, mulher de fé. Muito bem. Agora deixa eu fazer outra coisa. Quando é que eu vou pregar de novo aqui? Não. Amanhã é segunda-feira. Como é que eu vou pregar de novo amanhã? Olha, agora eu vou dar uma informação super importante para vocês. Nem eu sei quando é que eu vou pregar de novo. Porque teu pai não fez a escala ainda. Eu já podia vir com informação privilegiada de casa. E agora? Quem quer pegar a moeda de volta? Quem quer ficar com a moeda de volta? Ninguém. Eu vou pregar um dia. Eu só não sei qual. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que é tão difícil escolher isso, hein? Por que é tão difícil? Se a gente fica com R$ 1 agora, ou se a gente ganha R$ 10 lá na frente sem saber quando? Você não sabe quando é que vai ganhar. Isso. É melhor guardar dinheiro, né? Sabe por que é tão difícil essa escolha? Porque a gente não sabe o futuro. Na verdade, a gente sabe o futuro? Não, a gente não sabe o futuro. Aí a gente fica, será que é melhor o que a gente já tem no presente? Ou é melhor a gente ganhar alguma coisa que a gente não sabe no futuro? Hã? Melhor ganhar o presente? É melhor ganhar R$ 1 do que 10 no futuro? Às vezes é, às vezes não. E se eu for pregar domingo que vem? A escala vai ser essa semana. Se eu pregar domingo que vem, quem deixou 2 moedas aqui, domingo que vem vai ganhar quanto? E tu já gastou hoje tarde, que eu tô ligado. Não é verdade? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que sabe o futuro? Ah, Deus sabe o futuro. É, porque Deus e Jesus é a mesma coisa, né? É a mesma coisa e não é. Não vamos começar essa conversa não, que ela é complicada. Deus sabe o futuro. Então, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ó, presta atenção. Segura a moeda. Quem cair no chão vai ser minha. Olha. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa no presente, pensando no futuro, a gente pode confiar. Por quê? Porque Deus é Deus e Ele sabe o futuro. Se Ele está dizendo para a gente fazer alguma coisa no presente, esperando para o futuro, a gente pode confiar. Não é verdade?
Mas a gente pode confiar em Deus. A gente não sabe, mas ele sabe, né? De quem são essas duas moedas aqui? A senhora pega a sua. A sua. Eu vou ficar devendo para as duas crianças aí que eu não recebi. Aqui, ó, viu? Lana. No final a gente vai resolver. Precisa de R$2, viu? Tá liberado. Vai voltar com uma moeda que eu não tenho R$10 para dar para vocês, não. Pode voltar. Meus irmãos. No meu caso, foi melhor devolver a moeda. Que eu não ia ter R$120 para dar, né? Eu creio que há poucas coisas que nos deixam mais impotentes como seres humanos do que o tempo. Nós estamos encerrados, né? Presos, vamos dizer assim, a uma porção tão pequenininha de tempo que nós podemos decidir alguma coisa de fato. Isso nos deixa aflitos muitas vezes, né? Nós fazemos 1000 planos para o futuro, baseado em como as coisas mais ou menos funcionam. A gente planeja isso, planeja aquilo, não, porque eu vou juntar um dinheiro aqui, eu vou fazer um trabalho aqui, a gente vai criar o nosso filho assim. Tentando imaginar que essas posturas, lá no futuro, elas vão dar nos resultados que a gente acredita. Mas a grande verdade é que o futuro é incerto. A gente não sabe de verdade o que é que vai acontecer. Até com coisas que a gente acha que é certo. Né? Como cristãos, nós temos visões mais amplas do que vai acontecer depois da morte. Mas exatamente o que vai acontecer, a gente sabe? Não. A gente não sabe. Deus colocou várias leis, né, nesse mundo que nos ajudam a entender certas coisas. A ciência só existe porque Deus é um Deus que colocou ordem nesse mundo. A gente cantou aqui, né, que os animais, o fogo, a neve, o granizo, louvem a Deus. Como é que o fogo e o granizo louvam a Deus, gente? É quando você descobre como Deus rege, através dos mandamentos dele, os elementos da natureza. O ser humano gosta de chamar isso de ciência. O ser humano ele já entendeu que tem uma regra que gerencia as coisas. E ele acha que quando ele descobre essa regra, ele domina sobre aquilo dali. Só que ele não entende que nenhuma da regra que existe sobre a natureza não foi legislada por ele, mas foi legislada pelo próprio Deus. Então, na verdade, quando nós descobrimos a lei de alguma coisa, nós estamos descobrindo algo que Deus colocou ali dentro. Passamos agora e temos passado por um momento muito difícil de pandemia, e que qual é a busca pela ciência? Descobrir qual é a regra gerenciada pelo Covid. Deus já sabe, que foi Ele que deu a regra. Tudo que a gente vê. Mas a grande verdade é que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que muitas dessas regras estão ocultas. Algumas a gente vai descobrir e outras a gente não vai descobrir nunca. Porque Deus reservou para ele. Então o futuro rouba o nosso sono. Quantas vezes você já deixou de dormir simplesmente pela razão do futuro? Você não sabe o que vai acontecer. Então, nada revela mais a nossa fragilidade do que essa perspectiva presente, né? E revela uma coisa muito importante para nós: nós não somos Deus. Em muitos momentos, a gente gostaria de controlar o tempo. Sei quando já viram aquele filme, né? Um filme um pouco antigo, né? Aquele Clique, em que tem um personagem central, ele ganha um controle remoto que ele administra o tempo. E as partes chatas da vida ele adianta. E ele começa a perder o controle daquilo ali. Quando ele vê, a vida passou. Sem ele. Porque ele quis gerenciar o próprio tempo da maneira como ele acha que devia ser gerenciado.
Eclesiastes, meus irmãos, é um livro que nos fala sobre o propósito da vida. Ter uma boa relação com o Senhor do tempo é essencial para a gente viver uma vida que agrada a Ele. Então, como é que nós podemos viver com a incerteza do futuro, mas sendo prudentes no presente? Esse é o nosso texto de hoje. Eu queria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 6. Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 6. O texto diz o seguinte: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, fale conosco, Pai, nessa noite. Que o Teu Santo Espírito me dê a graça e a misericórdia, mais uma vez, de ser usado para ministrar, ó Pai, a Tua palavra ao coração de cada um aqui presente, Senhor. Mas, Senhor Deus, principalmente, que o nosso coração esteja pronto, Senhor Deus, e sedento, por aprender contigo, ó Pai, e aprender da Tua Santa Palavra. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eclesiastes não é um livro fácil. Eu vou dizer isso toda a pregação que eu estou aqui, tá? E toda semana que eu tenho que pregar em Eclesiastes é um parto. Porque ele lida com as questões essenciais da vida. E não é fácil. A gente tem que entrar nas entranhas do ser, né? Mergulhar na profundidade do nosso ser e ainda mais compreender de fato qual é o sentido do nosso texto. Ao mesmo tempo, eu sei que esse texto ele nos exorta a algo que muitas pessoas estão pensando, refletindo e orando. Então eu quero que você tenha muita sabedoria na dedução de que Deus fala com você. Porque muitas vezes a gente está pensando em fazer uma besteira e às vezes a gente encontra a base, até na Bíblia, para fazer besteira, porque a gente não tem intimidade, sabedoria, no discernimento da palavra de Deus. Sabedoria é um processo coletivo, onde nós precisamos uns dos outros para poder aprendermos a sermos sábios. Esses 2 primeiros versículos aqui do nosso texto é um desafio. O que é que o sábio quer dizer com lançar o pão na água? Toda vez que, pelo menos se você lê a primeira vez esse texto, o que é que você pensa? Se eu vou lançar o pão na água, ele vai encharcar e acabou o pão. Todo mundo sabe disso. Ah, mas naquela época tinha um pão que era mais seco e que não sei o quê, aquela coisa toda. Tudo bem, o pão podia ser mais seco, mas ele ia entrar na água ali, encharcar, ele ia acabar de todo jeito. E por que aquele está mandando fazer isso? Lance o seu pão na água. Essa é uma das perguntas do texto. E o que é que ele quis dizer com repartir com 7 ou mesmo 8? Existem 2 interpretações principais, aí, pelo menos do que eu estudei, a respeito desses 2 versículos. A primeira interpretação que a gente pode dar para esse versículo é a ideia de comércio internacional, comércio marítimo na época. Então, lançar o pão na água era você lançar o seu produto para ser vendido em outros lugares. Então, você lançava o seu pão na água e demorava muito para esse retorno voltar. A gente lembra aí da época do descobrimento do Brasil, onde, né,
O pessoal saía lá da Europa com um navio. Imagine o tamanho da expedição, o tamanho do recurso para você fazer isso. A Bíblia fala que na época de Salomão, Salomão fazia comércio marítimo. E os barcos demoravam 3 anos para voltar. Imagine você fazer um alto investimento em algo que você acredita que vai dar lucro e você só sabe o retorno daquilo daqui a 3 anos. Você não vai ter notícia nenhuma do seu recurso. Nenhuma. O negócio vai, a vida corre, passam-se 3 anos até você saber se deu certo ou se acabou, ou se perdeu tudo. Então, alguns entendem esse versículo nessa perspectiva. E aí, para você não ser imprudente, o versículo 2 soma o versículo 1. O que é que significa? Diz, olha, não coloca todo o teu investimento num barco só. Reparte com 7 ou ainda com 8. No mundo de investimento, a gente chama isso de diversificar a carteira de investimentos. Não se coloca todo o dinheiro em um único investimento. Por quê? Porque se ele afundar, afunda teu dinheiro inteiro. Então a gente coloca em várias coisas, porque em várias coisas que acontece, aquele que dá lucro, muitas vezes suplanta aquele que deu prejuízo. Você pode até não ganhar dinheiro, mas pelo menos não perdeu. Então, essa é uma das interpretações. E está dentro do contexto, porque o contexto inteiro do texto fala sobre trabalho, fala sobre a incerteza do futuro. Daria para a gente pegar essa interpretação. Agora aqui eu quero compartilhar com os irmãos que eu acho que esse não é o foco do texto. Por quê? A gente não precisa da sabedoria divina para isso. Qualquer pessoa sem Deus chega nessa conclusão. Que investimento exige risco e que não é sábio você investir tudo em uma coisa só. Então eu creio que ele está falando de algo muito mais profundo. E aqui, meus irmãos, a gente coloca o outro sentido. Você lançar o seu pão sobre as águas é você dar algo que você não vai, humanamente falando, recuperar mais. Mas que a Bíblia está dizendo que, de alguma forma, depois de muitos dias, você o achará. A gente tem dificuldade de fazer essa conexão. Lançar o pão na água e depois encontrar. Porque parece uma conexão impossível. E eu creio que o que o texto está colocando para a gente, que é a segunda interpretação que pode ser colocada, é quando nós ajudamos alguém que não pode nos ajudar. Você está dando o seu pão a alguém que não vai retornar para você. Não vai. Aquilo ali é colocar o pão sobre a água. Mas a Bíblia nos fala que isso um dia vai retornar. Então, ele fala para repartir com 7 ou com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá erra. Em momentos de escassez, a gente tende a reter, achando que se a gente não reter, o que é que vai acontecer? Vai faltar. E ele fala, quando o mal sobrevém sobre a terra, é exatamente esse o momento de repartir. Por quê? Porque o mal está sobre a terra. Então, a Bíblia aqui está falando muito mais, eu acredito, nesse primeiro ponto, de uma generosidade confiante. Onde é que a gente encontra base bíblica para isso? É que eu quero caminhar com vocês, eu quero que a gente possa abrir a Bíblia aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, 17. Tendo em vista aqui uma das regras de interpretação bíblica, que a gente não pode fazer doutrina num texto só. Provérbios 19, 17. Olha lá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Né? Sabe aquela expressão popular, né? Quem ajuda os pobres empresta a Deus? Tcharam, você descobriu que não é ditado popular. É Bíblia. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres.
Para não dizer e ser acusado que eu estou só no Novo Testamento, no Velho Testamento, vamos lá para Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículos de 12 a 14, Jesus diz assim: Depois Jesus disse ao que havia convidado: Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que lhes retribua o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A expectativa de retorno sobre aquilo que a gente lança na água, aquilo que a gente reparte, não é sobre com quem a gente lança e com quem a gente reparte, mas é em relação ao Deus que nos manda fazer isso. Deus diz assim: eu sei que o pobre não vai poder retribuir a você. Então vamos fazer o seguinte: eu retribuo. Tem hora que a gente lê as coisas e a gente não processa, não. Você já imaginou Deus dizer para você: pode deixar que eu recompenso? Imagine, e essa é uma motivação correta ao fazer. Se você encontrar uma pessoa que precisa de ajuda, ajude. Sabe por quê? Porque diz: rapaz, eu vou ajudar, porque Deus disse que ele vai me recompensar. Ele não disse como, disse: se eu recompensar aqui, Deus vai me dar um carro. Espera aí. Onde foi que a Bíblia disse isso? Deus pode recompensar de tantas maneiras, e não necessariamente espiritual. Material. Quando Deus dá saúde para a nossa casa, união para o nosso casamento, a presença dele, iluminação do Espírito Santo ao ler a palavra dele, a presença dele quando nós estamos orando, a convicção de que nós estamos no nosso chamado, ele está recompensando. No final do capítulo 10, com a pregação da semana passada, somos ensinados de como nós temos que lidar com os nossos superiores, né? Ele falou sobre maus governantes. E aqui nós somos ensinados a trabalhar com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas que estão numa situação muito mais frágil do que a gente. E a gente precisa ser sensível a isso, porque o texto aqui está falando em imperativos. Lance o seu pão, reparta. No momento de pandemia, muitas pessoas próximas a nós passaram e ainda passam por momentos muito difíceis. Eu comecei a acompanhar um rapaz no começo da pandemia. E ele perdeu o emprego um mês antes da pandemia acabar. Ele começou a trabalhar agora em outubro. 1 ano e meio sem trabalho. Nem o marido, nem a esposa, filho pequeno em casa. Como é que a gente ficaria se nem o marido, nem a esposa, por mais que quisesse qualquer trabalho, não conseguisse, se você tivesse filho em casa? As coisas estão acontecendo. E não dá para a gente se fechar na bolha que a gente vive, achando que nós estamos cumprindo bem com a vida. Não é esse o chamado da palavra de Deus, não é esse o costume que nós encontramos dentro do povo de Deus, que o próprio Deus deseja. Muitas vezes nós retemos as nossas posses em nome do que a gente chama de prudência. Mas muitas vezes o que está por trás dessa postura é um coração que não confia na providência de Deus. Não confia que Deus vai suprir. Acha que tem que fazer tudo para suprir. Eu lembro de uma fala, né, os mais antigos aí vão lembrar. Lembro uma fala que o reverendo Sérgio, né, meu pai, falava muito sobre dinheiro, sobre recursos. Ele disse assim: a gente se acostuma a fazer dívida por conta própria, por causa própria. Quando a gente quer alguma coisa, a gente no instante faz dívida. Mas ninguém faz dívida pelo reino e ninguém faz dívida para ajudar o outro.
Você já viu? Alguém assumindo uma dívida para ajudar uma causa no reino? Alguém fazendo uma dívida para ajudar uma outra pessoa? Isso não é prudente. Tem momentos que não é prudente, mas é obediente à palavra do Senhor. O que é que o pastor está orientando? Se encha de dívida? Não, não é isso que eu estou orientando. O que eu estou orientando é igual a viúva de Sarepta, em que Elias chega na casa dela, estava tendo um grande mal, e ele fala, me faça um pão. Eu estou morrendo de fome. Ela fala, não posso fazer. Ele, por quê? Porque essa é a última coisa que a gente tem. Eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer, e depois nós vamos morrer. E ali é um teste. Poderoso. Elias fala, faz para mim que não vai faltar. E ela fala. E a Bíblia fala que não faltou azeite e não faltou farinha durante toda a época. E durou 3 anos. Se Deus mandar você fazer uma coisa, desligue a cifra no seu coração. Faça confiando no Senhor. Porque Ele está dizendo que Ele vai me retribuir. A mesma ideia, meus irmãos, também se aplica na obra de Deus. Existem muitas coisas que a gente vai fazer no reino de Deus. E parece que a gente está lançando um pão na água. Sabe? Quantas vezes você orou pela pandemia no meio dessa história? Você olhava aquele negócio, tomando conta do globo, você vai, o que a minha oração está fazendo de tarde? Você ora por um povo, a gente deve orando agora há tempo, né, pelo Afeganistão. Nós oramos por uma pessoa que está passando por um problema de saúde. Nós oramos por uma pessoa, né? Nós falamos de Jesus para o nosso colega do trabalho. Faz 15 anos que eu tento falar de Jesus para uma pessoa da minha família. E às vezes o nosso coração se toma de Senhor Deus, eu estou lançando o pão na água. E a gente não sabe. Mas Deus nos pede para que a gente seja obediente no reino dele. Ele diz, um dia você vai achar esse pão. Quando você achar que ele estiver perdido, você vai encontrar ele. Então precisamos compartilhar a palavra de Deus com 7 e ainda com 8. Deus, no seu tempo, vai fazer a palavra dele brotar. É muito interessante você pegar esse versículo 2 e colocar numa perspectiva de evangelização. Confesso, não é a ênfase do texto, mas é interessante. Reparte com 7 ou com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Quando o mal vem sobre a vida das pessoas, o que é que elas pensam? Tudo lá que elas ouviram pelo menos. Talvez seja em meio ao mal, é aquilo que você já partiu de fato próprio. Assim, meus irmãos, nós precisamos ser generosos, mas confiantes, esperando em Deus a recompensa daquilo que a gente faz. Mas como é que a gente pode cumprir esse chamado? De sermos generosos, de ajudar os outros. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, que aquele que roube, não roube mais, mas que trabalhe para ajudar quem não tem. Veja o quão maravilhoso é o Evangelho, e que transforma um ladrão, um ex-ladrão, e um filantropo, né? Vamos dizer assim. Alguém generoso. A Bíblia coloca que a gente não deve fazer a nossa vida funcionar a respeito do roubo. A nossa vida financeira deve funcionar a partir do trabalho. E um dos focos do trabalho é viajar. Não, ajudar o outro. Deus não deu recurso só para a gente gastar em casa. Deus deu recurso para a gente ajudar uns aos outros. Então, Salomão começa a falar depois, aqui no versículos 3 e 4, sobre esse governo do trabalho. E ele fala umas coisas que a gente fica sem entender um pouco, né? Se as nuvens estão cheias, derramam a chuva sobre a terra.
Se a árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Sim, pastor, eu já sei disso. Por que você sabe disso? Porque essa é uma lei que Deus colocou na natureza. Né? Já aprendemos sobre o ciclo da água, né? A água evapora, vira nuvem, a nuvem quando fica cheia, chove. Ninguém estranha isso. Por quê? Porque a gente já conhece essa lei. E ela acontece o tempo todo. A árvore cai. O pessoal, quando vai cortar, quer escolher por onde é que a árvore cai, né? Mas quando ela cai por natureza, né, sem nada, porque ela apodreceu, ela vai cair para o lado que ela quiser. O lado que estiver mais podre, aí o peso pende, aí tu vai chegar lá na propriedade, a árvore caiu. Vai fazer o quê? Vai botar ela de volta? Não bota. Então, o que Salomão aqui está trabalhando é que algumas coisas simplesmente são. Aconteceu. E você vai ter que lidar com isso. Se a chuva caiu na sua terra, ótimo. Se a chuva não caiu na sua terra, ótimo também. Não foi assim que Deus fez. Então, na época da Palestina, na época não, na região, né? É melhor semear quando tem pouco vento. Por ser uma região meio desértica, ela venta muito. Então, quando você está semeando com muito vento, a semente não cai bem onde você quer. É por isso que ele fala, ó, quem somente observa o vento nunca semeará. E a época de colher é bom debaixo do sol, sem nuvem. É por isso que ele fala, o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Sabe aquele evento que você está pensando em fazer, né? O aniversário do menino, vamos fazer no parque. Como é que você amanhece o dia? Olhando para o céu, né? Mais, né? Nem cinza, nem branco, nem tudo. Você fica naquela, faz ou não faz, né? A gente o tempo todo está nessas circunstâncias. Mas o que a Bíblia aqui não coloca é que muitas vezes esperar demais pode ser prejudicial. Esperar que a situação ideal aconteça pode ser prejudicial. Ou então uma desculpa da preguiça. Esperar que as coisas estejam, né? Tudo bonitinho para poder acontecer. Quando eu estava lá na igreja de Noronha, a gente estava numa batalha para a construção, né, de um novo templo. E a gente tinha um terreno, aquela coisa toda. E Deus colocou no meu coração, disse, olha, a gente vai fazer aqui culto uma vez por mês. A gente deixa passar a época de chuva, que a gente sabe que chove o tempo inteiro. A partir de agosto, a gente vai fazer uma vez no mês o evento é aqui. E é uma logística danada, porque leva todas as cadeiras, e leva o som, e não sei o quê, e arma, e não tem luz, e bota a luz para um canto, e bota a luz para o outro. E o povo fazia, pastor, e se chover? Eu digo, meu amigo, se chover, desmonta. Porque se for esperar o ideal, a certeza de que aquilo vai acontecer, quando é que você faz? Não faz. Teve até uma vez que a gente fez um culto, foi até um culto em Ribeirão. A gente fez o culto, aquela coisa toda, a gente botou dois toldos, né, onde ficou a parte da comida. Sem mentira nenhuma. Quando acabou o culto, começou a chover. Resultado? Foi todo mundo para a comunhão na tenda. Ficou espremidinho lá na tenda, esperando a chuva passar. Mas deu certo. Se a gente fica esperando que tudo esteja alinhado para poder começar a trabalhar e fazer alguma coisa. As circunstâncias, meus irmãos, elas são gerenciadas por Deus. Não tem nada acontecendo fora do controle dele. Nenhuma chuva, nem nenhuma árvore cai. Sem a vontade do Senhor. Mas nos cumpre, sim, dar o nosso máximo naquilo que Ele colocou na nossa mão. Não deixe com que o medo impeça você só porque você não sabe se vai dar errado. Muitas coisas na vida, de fato, dão errado. Não funciona. A gente não sabe por quê. Mas isso não deve ser um impedimento para a nossa obediência, para a gente dar o próximo passo, para a gente avançar. O que a gente precisa entender com relação a essa dualidade, né? Do momento de semear e o clima, é que a gente não controla o clima. Mas a gente controla a hora que a gente vai trabalhar. Assim, entende? Então, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, olha, existem certas coisas que não é da nossa alçada.
Existem certas coisas que são de Deus. E que no momento em que você pega essas coisas e coloca na sua mão, o que é que está acontecendo? Você está assumindo uma responsabilidade que é de Deus. Você não vai aguentar. O futuro pertence a quem? A Deus. No momento que você quer assumir o que vai acontecer no futuro, você está querendo assumir uma coisa que não é sua. Deus nos manda tantas coisas. Deus nos pede para orar, Deus nos pede para olhar, para ler a Bíblia, Deus nos pede para amar as nossas esposas, para sermos submissos aos nossos maridos, para obedecermos aos nossos pais, para estarmos em comunhão, para falarmos dele para outras pessoas, para orar para outras pessoas. Onde é que isso vai dar? Mas ele pede. O que nos cabe não é o que vai acontecer com aquilo. Isso não nos cabe. Mas o que nós podemos fazer, isso sim nos cabe e nos será cobrado. Então, existem certas coisas que Deus só pede para a gente confiar. Não queira assumir essas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo ruim. A Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor. Se você assumir a vingança, o que você está fazendo? Você está assumindo uma coisa que é de Deus, vai dar errado. Nunca vi em canto nenhum vingança do homem dar certo. Porque sempre ele quer revidar numa moeda mais alta, né? Deus, meus irmãos, mandou a gente trabalhar para comer. Em imprudência, você vê uma necessidade na sua casa, na sua igreja, no reino, e não fazer nada para suprir. É imprudência. Não, pessoal, está precisando aí de líder de pequeno grupo. Certo? A gente está esperando um treinamento de 2 anos que vai ter aí. A gente poder fazer. Tá. Deus tem chamado você para isso? Tem. Por que você não vai fazer? Procura alguém. Não, o quê? Ainda está faltando umas coisas aqui. Organizar isso, organizar aquilo. O que é que é isso? Não chame isso de prudência. Na verdade, não é desobediência. A gente precisa arcar com aquilo que está sobre a nossa mão. Precisamos ser ativos nas nossas responsabilidades. Aquilo que Deus confiou à nossa mão, a gente precisa ser ativo no que Deus. Enfim, versículo 5, versículo 6, fala de algo maravilhoso, né? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde, e não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. É bem verdade que hoje a gente sabe um pouquinho mais sobre os ventos e a gente sabe um pouquinho mais sobre como se formam os ossos dentro da mulher grávida. Verdade? Mas ainda assim a gente não sabe todas as coisas. Né? Pense num momento emocionante, né? Eu sei que muitos daqui já vivenciaram isso. Né? Outros não puderam porque não tinha tecnologia na época. Mas eu lembro do primeiro momento, da primeira ultrassom do meu filho. Você vê um negócio do tamanho do grão de arroz, uma LEDzinha pescando lá dentro. Né? Pronto, isso aqui é o coração. Né? Já tem coração. Né? Já está 138 batimentos por minuto. Você vai, cada consulta, você vai vendo o negócio formando e você vai ficando encantado com aquilo. Gente, como é que pode? Sai um ser humano de dentro do outro. E é natural. O que o texto está dizendo é que a gente não sabe como Deus faz todas as coisas. É um monte de coisa. E, na verdade, como é que a gente sabe como é que Deus controla a maldade? Como é que Deus controla os rumos da natureza, o Covid, a nossa vida pessoal, a história? Nós não sabemos. E, na verdade, meus irmãos, pense numa postura sábia
É você reconhecer a sua suficiência, a sua necessidade de Deus. Porque veja, Salomão repete isso 4 vezes. Versículo 2. Porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Versículo 5. Você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre. Versículo 6. Você não sabe qual irá prosperar. Nós não sabemos. Nós dependemos de Deus porque nós não sabemos. Que sábio é você entender que você não sabe. Quando você consegue se livrar da arrogância, do pensamento desse mundo, em que as pessoas acham e pregam que sabem, mas não sabem. É tolo. É muito tolo. Essa arrogância do nosso pensamento. O pensamento de quem não sabe é de quem teme ao Senhor Deus e já entendeu que é criatura e não criatura. Mas uma coisa nós sabemos e devemos confiar. Deus sabe. Se nós tiramos a nossa confiança da nossa inteligência e nós confiamos, colocamos a nossa confiança no Senhor. Ah, meu amigo, o seu travesseiro vai ser muito mais fofinho. E você sabe, o amanhã está na mão do seu. O amanhã está na mão do seu. Não. E não na mão do governo. E não na mão desse. O que o texto está querendo nos ensinar é: se Deus lhe deu algo para fazer, seja abundante no seu trabalho. Seja ele na igreja ou fora da igreja, porque não existe esse. Não existe trabalho do reino e trabalho secular. Onde você estiver, você é filho de Deus e representante do reino de Deus. Faça o seu trabalho com esmero. Não cabe a nós o resultado, não cabe. Se esforce para ter um bom resultado, mas você não vai controlar isso. A nossa missão é agarrar cada oportunidade confiando a Deus esse resultado. Se o nosso foco for fazer um trabalho pela glória de Deus, Ele vai conduzir o processo para que esse fim seja atingido, porque nada interessa a Deus do que a glória dele. Deus ama a glória dele e a gente precisa viver para isso, e Ele fará com que as coisas atinjam esse ponto. Existe uma situação que aconteceu comigo, foi muito bacana, já encerrando. Uma vez eu fui pregar num acampamento para adolescentes. E aí tinha um grupo de moças, né, que acabava a pregação e vieram conversar comigo. Cara, tirando dúvida, perguntando uma coisa, perguntando outra, aquela coisa. Aí desse grupo, uma veio conversar comigo em particular. Ela disse assim: eu estou entendendo tudo que você está falando. E eu quero começar uma vida diferente. Eu quero começar a ler a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Imagina, você pega uma criança, um adolescente de 14 anos, dizendo para você que vai ler a Bíblia. É isso. Pode trabalhar assim. A oportunidade está na sua frente, faça. Olha, você vai ler a Bíblia assim. Aí peguei um papelzinho. Só, você começa por esse, depois você vai por esse, você faz assim, faz assim. E deu uma explicação para ela de como é que lê a Bíblia em 15 minutos. A explicação, não a Bíblia. E dei o papel para ela. E continuou. A vida continuou. Os anos se passaram. E aí, depois de um bom tempo, a gente teve um programa, né, aqui com os adolescentes da PCC, de pequenos grupos, né, e a gente estava multiplicando esses pequenos grupos, e chegou uma hora que a gente teve que ficar com 4 grupos. Eram 2 de mulheres, de meninas, né, e 2 de meninos. E a gente teve que achar líder para esse achar, treinar, né, para poder colocar a coisa para funcionar. E a gente começou a seleção, depois eu saí da liderança dos pequenos grupos, eu fiquei auxiliando, né, esses 4 grupos que estavam em funcionamento. E eu comecei, o meu pequeno grupo eram os líderes, né, eu ficava visitando cada um uma vez por semana.
E aí chegou e eu fui conversar com uma das líderes. Já fazia um bom tempo que estava na igreja, que era membro, né? Enfim, aquela coisa toda. E eu sentando para conversar com ela, perguntando como é que estava a vida dela, a vida devocional dela, como é que estava o grupo, como é que estava a experiência de ser líder, aquela coisa toda. Aí ela chegou assim para mim e fez assim: Daniel, posso te mostrar uma coisa? Eu disse: ué, pode. Aí ela foi lá dentro, pegou uma Bíblia e tirou de dentro um papel. Ela fez: tu lembra quando tu conversou comigo que eu tinha 14 anos? Gente, eu tomei um susto quando eu vi aquele papelzinho escrito com a minha letra. Eu disse: eu não acredito não, que tu é. Era aquela adolescente. Ela fez: eu li a Bíblia todinha, seguindo esse papel. Quem quiser um papelzinho desse, eu faço. Pode deixar que eu faço. Ah, se o papelzinho resolvesse, estava ótimo. Mas Deus levou aquilo a tal ponto que agora ela era uma pessoa que estava sendo reconhecida como líder para trabalhar dentro da igreja. Essa pessoa, vou matar a curiosidade agora, tá certo? Essa pessoa é Júlia, a esposa de Naldinho. Veja que maravilha que Deus faz. Meus irmãos, a gente não tem controle sobre amanhã, mas a gente tem a decisão de obedecer a Deus. Durante a minha adolescência, eu tive muito, mas muito medo de morrer. Eu dormia várias noites chorando. Eu já era crente. E eu pedi a Deus que me fizesse dormir, porque eu não aguentava aquela agonia. E Deus chegou um dia para mim e fez assim: quando é que você vai morrer? Como é que você vai morrer? Ele fez: eu sei. Mas o que você vai fazer hoje? Ah, não, hoje eu estou pretendendo fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, aquilo, pronto. É isso que eu lhe dei para você se preocupar. Me agrade no hoje e confie no futuro. Isso foi maravilhoso, meus irmãos, para a minha vida. E, de fato, Deus não só me mostrou as benesses, né, dessa outra fase da vida, que é a vida mais com Ele ainda, que é depois da morte, como também Ele me ensinou a importância de eu dedicar essa vida a Ele, porque é só o que eu tenho para fazer. Que você possa usar o seu tempo, que Deus tem confiado a você, para obedecê-lo. Confiar no futuro aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos fala no íntimo, Senhor Deus. Porque o Senhor nos ensina, ó Pai, através da tua santa palavra. Maravilhoso saber que temos um Deus que colocou esse mundo para funcionar e tem colocado com as suas leis, mas não se retirou dele. Se importa até com as coisas que nós perdemos dentro de casa. E deseja ouvir cada palavra nossa. E conhece cada anseio e cada temor do nosso coração. Deus nos ensina a confiar, a descansar em Ti. Nos ensina, Senhor Deus, e nos dá uma tremenda e maravilhosa alegria em Te obedecer diariamente. Que cada vez que a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós possamos olhar para o nosso dia e ver aquilo que nós vivemos para Ti naquele dia. Aquilo que nós poderíamos ter vivido melhor. Tornando o dia inseparável de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. O Teu Santo Espírito nos conforta e nos exorta. A Tua palavra. Em nome de Jesus.